ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador videocast e programa de TV sobre negócios da região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a trajetória de sucesso contada pelo rádio. E o rádio é consumido por 83% da população brasileira. Um dado que mantém os profissionais e entusiastas da área super positivos em relação ao futuro desse meio de comunicação. E essa popularidade é atribuída pelo caráter universal da sua linguagem, simples, direta, divertida, além da afinidade que ela procura estabelecer com o ouvinte e entender as demandas que ele tem por lazer, música, entretenimento, informação e que faz companhia para todos nós. E quando a gente pensa no rádio como um negócio, esse mercado vem crescendo muito nos últimos anos. Em 2022, o crescimento foi de 3,7%, já em 2023 foi de 4,3% investimento das empresas no rádio. E quando a gente fala em números, a gente vê que isso é maior ainda. Em 2022 foi investido 778 milhões, em 2023, 975 milhões e a previsão é ainda mais crescimento para 2024. E antes de apresentar o nosso convidado, que com certeza tem muita afinidade com o rádio, a gente vai te contar sobre uma novidade para descomplicar a sua relação com a telefonia móvel. Já imaginou um serviço de telefone móvel sem burocracia e sem longas esperas no telefone para receber aquele atendimento que você precisa? É o serviço AC Celular da Cisc. Você conta com uma equipe especializada para tirar todas as suas dúvidas e te dar o suporte sempre que você precisar. Planos flexíveis que atendem às suas necessidades. E a melhor ali é que na hora da conta, na hora que chega a fatura, ela é realmente transparente, sem tarifas escondidas e sem cobranças inesperadas. O AC Celular é o serviço ideal para quem quer praticidade, economia e qualidade. Entre em contato e aproveite as vantagens. E se você tá com o celular na mão, a gente tá falando de celular, muita gente já assiste o programa com o celular na mão, já aproveite, chama os amigos para um churrasco no próximo final de semana. E que tal a gente levar uma tradição italiana para aquele churrasco? Experimente o cotetino da Boutique da Carne Siltomac. Ele é feito com uma rica mistura de carne e couro suíno. Temperado com especiarias, o cotetino da Siltomac é uma ótima opção de sabor para o seu churrasco. E o cotetino, Pri, também pode ser usado ali para aperitivo, basta cozinhar antes de servir. É uma ótima opção para delícias, tanto no forno quanto no fogão também. Delícias como essa você encontra na Boutique da Carne Siltomac, que fica em São Carlos, lá na saída para Descalvado, e que atende também por delivery não só São Carlos, mas várias cidades da nossa região. Garantia de sabor, procedência e qualidade é Siltomac. Agora, churrasco, área de lazer, e se eu quiser instalar um purificador na minha área de lazer, na minha casa ou na minha empresa, mas eu não tenho um ponto de água disponível? A solução, então, é o bebedouro, aquele que a gente usa com galão de água mesmo. E é importante você verificar se esses aparelhos têm o selo do Inmetro. E quando você for adquirir um bebedouro, você também tem que entender as suas necessidades. Se você precisar de um grande fornecimento de água gelada, o ideal é que você escolha aparelhos que têm o sistema de refrigeração feito por compressor, que é aquele igual ao de geladeira. Mas, caso não tenha necessidade desse grande volume de água gelada, o bebedouro com sistema eletrônico de refrigeração é o melhor custo-benefício do mercado. E além do excelente custo-benefício ali dos bebedouros da Latina, eles também vêm com uma proteção a mais, um anel de vedação para impedir que toda sujeira, insetos entrem em contato com a água. Para saber mais informações, acesse latina.com.br. Chegou a hora, então, da gente apresentar nosso convidado. Será que as pessoas vão conhecer ele pelo nome? Não sei, Pela não. voz, com Ixi, certeza. ele riu. Acho que por essa risadinha agora a gente entregou quem é. Vamos lá. Será que vocês sabem quem é o Carlos Fernando Napolitano? Gente, ele já passou por tanta coisa nessa vida que é uma inspiração para todos nós. Já trabalhou na roça, como servente de pedreiro, até com faxina. E hoje é o coordenador da Rádio Clube aqui de São Carlos. Casado com a Elisângela, pai do Gustavo, de 19 anos, e tem 2 cachorros. Dizem que ele ama futebol e é um ótimo jogador de truco. Ele é Kaká! Obrigado, gente. Prazer estar aqui. Muito legal. Já estou meio intimidado porque já vi que são duas pessoas
muito bem entendida do assunto, né? Muito bem Que isso? articulada, então sérias. Então eu vou ter que me policiar aqui. Não, fique à A vontade. gente está pronta para aula com o Cacau. Ai, que fosse bom. Hein? Estamos abertos para aprender com você. Cacá, quando a gente fala lá da sua infância, que memórias que você tem? Como é que foi a sua infância? Vixe, Maria. Minha infância foi... A memória que eu tenho... Ginásio Aristeu Favoreto, Redenção, Escola Lídia Benetti. Nossa Senhora. É uma infância bem lutada, bem pobre, muita dificuldade, mas com muita alegria também, viu? Você tem cara de quem aprontava muito na infância. Muito, muito. Na verdade, eu era o caçula, né? Então eu tinha sempre o meu irmão, o Paulo, né? Que era o defensor. Então eu aprontava na escola, apertava... Irmão, então isso, e ele sempre ia defender aquela coisa toda, então você aprontava, sem medo, sem... Nossa, Lídia Benetti, a minha infância foi naquela escola, na Redenção, a minha infância foi passada ali naquele ginásio Aristeu Favoreto, e naquele campo que hoje não existe mais, é uma casa, são casas já, né? E você é de São Carlos, cara? Sou de São Carlos, sou daqui, nascido aqui, pai do seu Mauro, garapeiro, vendia caldo de cana ali no mercado, em frente ao mercado municipal. Minha mãe, doméstica, sempre foi doméstica, sempre ajudou em casa, meu pai, no caso, né? Que ela não trabalhava fora. Trabalhava fora, mas tinha uma dificuldade com o meu pai de entender aquela coisa toda, para evitar briga, aquela coisa. Ele tirava ela do emprego e deixava ela em casa. E quando você, de criança, que você começou, primeiros trabalhos que você fez, mesmo sem registro, uma vez eu ouvi dizer que você trabalhou até na lavoura, na época da adolescência, assim, como foi isso? Essa época foi na Redenção ali, né? Eu trabalhei na lavoura porque era uma coisa normal, né? Naquela época. Ajudar. Ajudar. Meus irmãos sempre trabalhavam na lavoura, e inclusive até minha irmã, então eu ia muito com a minha irmã, porque eu ajudava ela, né? Então, a gente acabou indo, mas na verdade falar que foi necessidade não, mas era uma coisa que era o que tinha pra gente se fazer, né? Como meus irmãos iam por necessidade, né? Eu comecei aí também e gostei, apanhar laranja, cana, algodão, essas coisas. Mas quem trabalhou realmente, eu ia. Mas como eu era muito novinho, era novo, 12, 13 anos, 10, uma coisa assim, meus irmãos que eram fortes, né? Então eu ia, ajudava, tal, aquela coisa toda. Não, fazia parte ali, fazia tava parte, junto. né? Ficava com a minha irmã, ajudava mais a minha irmã, aquela coisa toda. Mas não foi muito tempo, não. Não foi aquela coisa assim, muito tempo. E depois, assim, quando você já era adolescente, um pouco jovem, como eu cuidava muito da perua do meu pai, né? Que ele vendia caldo de cana. E, infelizmente, né, meu pai sempre foi alcoólatra, né? Então, eu cuidava muito da perua dele, porque ele saía de manhã, ele voltava 10 horas, a perua tinha que estar pronta. Então, eu limpava toda a cana, eu arrumava a perua para ele, aquela coisa toda. E sempre muita dificuldade isso. Então, eu ficava muito em casa. Aí, até que com 13, 14 anos, eu quis arrumar um emprego para mim, né? Eu quis sair, eu queria comprar minhas coisas, e não tinha a grana, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí eu quis começar a trabalhar. E o primeiro trampo que eu arrumei foi como servente de pedreiro, né? Eu trabalhei 8 meses. O bacana é que eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar, meus pais não pegavam meu dinheiro, né? Então era todo meu. Então, eu lembro que o primeiro salário de servente de pedreiro, eu lembro que eu peguei R$800, eu não lembro na época se era 800, eu sei que era 800. Uhum. E comprei um monte de camisa, tá? Fiz a festa, né? Aí depois eu arrumei serviço numa pastelaria, na pastelaria ali do Gordo, ali do lado da Hi-Fi. Uhum. Trabalhei bastante ali. Inclusive hoje lá ainda é uma pastelaria, né? Do seu Toninho, na época. No centro? Bem no centro. Perto da Pernambucanas, ali, né, pra cá. Isso, perfeito, tá. Ali mesmo. Era do seu Toninho, e eu trabalhava lá. Trabalhei 9 meses com ele, depois meu amigo Sandro, que tinha o pai, o Cardoso Natal, né?
um dos maiores nomes do rádio de São Carlos. Ele foi para a rádio, né? Ah, desculpa, mas antes disso eu trabalhei no Cedrinho também, né? Teve um tempo no Cedrinho. Do Cedrinho que eu fui para pastelaria. Aí da pastelaria eu fui para a rádio. No Cedrinho eu entrei em 87. Entrei em 87, cuidava da piscina, sauna. Eu fazia as faxinas lá. A gente falava que era salva-vida, mas é mentira. Mentira. E aí a gente cuidava do banheiro, cuidava da limpeza da piscina em si, entendeu? Um serviço muito legal, que eu adorava. Foi muito legal fazer aquele trampo. E como é que surgiu a oportunidade de ir pra rádio? Aí sim entrou o Sandro. O Sandro, assim, eu trabalhava no Cedrinho, né? Eu jogava bola no Cedrinho. Aí o Ivo arrumou pra mim na sauna e tinha que trabalhar na sauna, mexer lá nas coisas. E... Ele dá risada. Pois eu fico imaginando, o que acontecia naquela sauna? Infelizmente, a gente fazia arte. Infelizmente fazia arte. Deu pra perceber. E a gente lembra de umas situações, quando a gente volta no passado, a gente lembra de umas situações. Pode contar, pode falar nome, que a gente gosta. Então, aí eu cuidava da sauna, mexia nos equipamentos, tá, aquela coisa toda. E aí precisou de uma pessoa para ir para a piscina. E aí fui eu. O cara saía, era um crescimento. Eu trabalhava de 3 dias por semana, eu ia trabalhar todo dia na piscina. Aí o Sandro jogava bola com a gente. Eu jogava bola ali na Faber. E aí eu falei, a hora que precisou de outro para ir para... Vocês vão entender porque eu vou falar isso. Aí ele falou, quando precisou ir para a sauna e eu ir para a piscina, eu indiquei o Sandro. Eu falei, não, vai o Sandro, tal, não sei o quê, filho do Cardoso. Vai o Sandro. E aí o Sandro acabou entrando no clube junto comigo, a gente ficou junto, trabalhava junto. Ele trabalhava na sauna, trabalhava na piscina, tinha mais amigos, o Renato, que estava comigo na piscina. E aí o Sandro, em 89, no final de 89, ele resolveu sair. E ela é meu melhor amigo, é um dos meus melhores amigos até hoje, trabalha com a gente ainda. E eu fiquei muito triste com a saída dele do Cedrinho. Eu não queria que ele saísse, né? Quem ia fazer arte com você? Era o parceiro. Não, era o meu parceiro. Era o parceiro na época. Era coisa... É ainda. E aí ele saiu e eu fiquei meio órfão no Cedrinho. E ele foi pra rádio. O pai dele levou ele pra Rádio Progresso. E aí foi que eu fiquei lá um tempo. Aí eu resolvi sair da Faber. Aí que eu fui trabalhar de servente de pedreiro, aí eu fui para pastelaria, e da pastelaria eu fui para a rádio. O Sandro indicou eu para o Cláudio Norzequim. E a tua primeira função era? Operador de rádio, que é o... AM. Que é, na prática? Na prática, é aquele cara que fazia... Não sei se o pessoal que vê rádio, o rádio tinha um operador, e tinha um locutor do outro lado, que só falava. O locutor não operava, não era disc jockey no AM. Né? A gente chamava de disc jockey, o cara que opera e faz a mesa e fala ao mesmo tempo. Então eu só fazia sonoplastia, vamos dizer assim. E aí eu trabalhei das 6 à meia-noite durante um bom tempo. E depois de um tempo, como eu sempre fui muito brincalhão, né? E eu tinha muita amizade com o pessoal do FM. Eu irritava todo mundo no FM. Eu trabalhava das 6 à meia-noite, eu chegava na rádio 2 horas da tarde. E era no mesmo prédio? Era no mesmo prédio, era lá na Rádio Progresso, onde virou um condomínio, lá hoje virou aquelas casas, na chácara Pedra Branca, lá no Cruzeiro do Sul. Tá. Então, era uma chácara, tinha campinho de futebol. Nossa, gente, eu aprontava, eu ficava aprontando com os locutores do FM, com o programador do FM. Nossa Senhora, eu aprontava muito com eles. E eles gostavam de mim. O Alexandre, que era coordenador da Rádio Progresso, que não era clube ainda, era só 104 FM, ele tinha um apreço por mim. E aí, do nada, pintou uma oportunidade, e não tinha computador naquela época, tinha que estar cruzando música, disco, cartucho. Então, tinha que ter sempre alguém ali cruzando música. E não precisava ser locutor na época, né? Aí eu fiz produtora, na 104, e fazia um horário da meia-noite às 3 da manhã. Só que eu só tocava música.
Ele fazia a programação e eu ficava lá, cruzando música. Era uma música atrás do outra, Era você uma não música falava. Não falava. Da meia-noite às 3 era só música, não falava. Você não tinha vontade de apertar o botão e falar? Pelo Como é amor que de era Deus. isso? Nossa. E eu fazia, você vai entender o que eu fiz. Aí ele falou assim pra mim, tô com um problema aí, eu preciso de um cara pra vir de domingo à noite, das 6 à meia-noite. Eu falei, o quê? Não venho. Domingo à noite eu preciso, das 6 à meia-noite. Eu falei, não venho. Só pra ficar cruzando música? Eu falei, Alexandre, não vem. Deixa eu falar que eu venho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, moleque. Eu falei, não, se você deixar falar, eu venho. Mas como que eu vou deixar você falar? Vocês vão perceber? Eu tinha a língua presa. Eu falava 3 de 3. Era um horror. E a minha voz é um horror até hoje. Mas na época era muito complicado. Na época tinha aqueles locutores que oi, como vai você? Era o locutor, a voz era impostada. Nossa, né? era tudo. Ia gravar um comercial da não sei quem. Olha, você que vai comprar. Era só isso. Né? E nós, simples mortais com vozinhas de gralha, não tinha chance nenhuma. Esquece, não tinha chance. E como você convenceu ele? Falei para Alexandre, eu venho se você deixar eu falar. Falou, não, desse jeito, não, eu venho, deixa eu falar. Falou, tá bom, deixa você falar a hora. Só a hora? Falei, tá bom, então eu venho. Aí eu comecei. Não acredito. Só a hora. Eu abri o microfone, eu lembro que eu falei, 104, 6 e 2. Era só isso. Aí foi. Até que um dia 104 FM, 6 e 2. Aí no outro domingo. Ia colocando uma palavra a mais. Boa noite, 104 FM, 6 e 2. Aí até que um dia eu não aguentei, taquei o prefixo e. Vambora! Aí comecei a falar. Ele chamou a atenção, falou: não é assim, tal, não pode. Aí ele começou a me dar uns toques, falou: não, então tá bom, então vamos treinar. Ele que me deu a oportunidade. Áureo Alexandre Esperanza. Só para entender você chega lá como operador de caixa, operador de rádio, e aí aquele mundo já fez sentido para você, de você se enxergar ali dentro? Foi Meu Deus! Uma profissão diferente, porque você passou por diversas profissões até que você caiu ali, né? Aquilo, a hora que eu comecei a fazer aquilo, parecia que eu nasci para aquilo lá. Aquilo era minha vida, se transformou minha vida. Eu entrava na rádio das 6 à meia-noite, eu fazia, no AM ainda. Mas 8 horas eu estava lá. O Sandro estava lá, eu estava lá, aprendendo. Com o objetivo de aprender. Não, eu estava lá, eu adorava aquele mundo, eu amo esse mundo. O ambiente era muito legal. É muito legal. O mundo rádio é fascinante, é uma coisa... quem faz não deixa de fazer nunca. E você é tímido de verdade? De verdade. E aí, como é que é? Não, eu quero me comunicar, quero falar com outras pessoas. Isso não foi um problema para você nesse momento? Eu falei isso uma vez, na minha vida sempre foi assim, aquela coisa assim, vamos estudar? Não. Vamos treinar? Não. Foi sempre vai lá e faz. Então, eu comecei, eu dei muita cabeçada. Eu fui muito criticado, tinha uma voz... Não que eu tenha uma voz melhor, mas eu tenho uma voz melhor hoje, mas na época... Pra vocês terem uma ideia, eu fiz acho que 9 meses de fono. Eu ganhava 700, 800 reais, era 790 que eu pagava de fono, eu não tinha. Eu ia embora a pé toda noite, para não gastar o dinheiro, para pagar fono. Eu fiz vários sacrifícios assim, e fiz. Doutora Heloísa, me ajudou muito, não esqueço dela. Hoje me ajudou muito, muito, muito. Eu tinha pequenos... Ainda tenho alguns defeitos na voz, mas hoje, graças a Deus, a comunicação mudou, e hoje o que conta, graças a Deus, é a comunicação, né? Uhum. Você não precisa ter uma grande voz hoje, mas você precisa ter um carisma, uma comunicação bacana, chegar no seu ouvinte, chegar na sua... Até a televisão deu uma mudada, né? Graças a Deus. Mas quando a gente fala dessa preparação, né? Além desse trabalho com fones, preocupado com a voz, tal, o que mais que você se preocupava na época? Eu me preocupava com a rádio, só com a rádio. Como um todo? Como um todo, eu só me preocupava com a rádio. Eu não tinha, a gente não tinha, quando a gente não tinha responsabilidades, a gente só curtia, aquilo lá era uma curtição pra gente. A gente brincava, eu decorava o estúdio, pra vocês terem uma ideia, com o pôster da Paquita, Xuxa, amava. Eu também, Cacá. Eu amava.
Eu amava as Paquita, eu adorava a Xuxa, o pôster da rádio só tinha pôster de Paquita. Eu ouvia disco das Paquitas. Os locutores ficavam loucos, falando, mas como é que pode? Não, eu gosto. Realmente eu gostava. Gostava de Paquita, gostava dos Paquitos. Adorava assistir o programa da Xuxa, e trabalhando na rádio. Então era um universo meio estranho. E saía de sábado à noite. Então é uma coisa muito... Mas talvez esse monte de somatório, né, de diferentes, que fez você ser tão singular mesmo, das pessoas te admirarem, né? Na verdade, eu nunca me importei muito porque as pessoas pensam, entendeu? É lógico que se a gente gosta muito de ter elogios, a gente gosta de ser reconhecido, é muito bacana isso, você ter o seu trabalho reconhecido. Mas às vezes tem hoje, principalmente hoje em dia, naquela época eu ouvi muita coisa que, se eu ligasse, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria na rádio hoje. Mas isso que você está falando é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas desistem dos seus sonhos, dos seus propósitos por críticas, né? Como é que você desligava esse botãozinho de não vou dar ouvido para essas críticas? Sinceridade, eu não sei como dar essa resposta para você. Porque eu era muito moleque, eu era muito inconsequente. Eu lembro de um dia com um cara... Eu não sei se eu adianta dar nomes, mas acho que não tem problema. Ele era diretor da Magiros Music Dance. Era uma boate aqui em São Carlos, uma danceteria. Famosa. Classe média, classe baixa, mas era famosa. Não era Manhattan Music House, que era os Playba, vamos dizer assim. A Magiros já era mais nossa, vamos da galera, do vamos povo. dizer assim, do povo. E ele tinha um programa na rádio que ele fazia lá de sábado à tarde. E um dia eu estava na gravadora, ele virou para mim, ele falou, o que você está fazendo? Eu só estava montando comercial. Ele falou, o que você faz? Eu faço produção do comercial, gravo comercial. Mas você não é locutor? Eu falei, não, eu tenho o sonho de ser locutor. Falei para ele, né? Uma conversa, que ele ia muito lá. Ele virou para mim e falou, você nunca vai ser locutor. Eu falei assim, imagina ele falando isso para um menino de 19, 20 anos. E, gente, o sonho da minha vida era ser locutor na época. Eu estava lá, eu levava café para os locutores, eu levava água. De tanto que eu irritava eles me algemaram numa árvore, de tanto que eu ficava ali com eles. E eu pedia para ir no bar, eu ia, pedia para ir buscar café, eu buscava. Eu nunca tive essa... O que vocês querem que eu faça? E sempre prestando atenção no que eles faziam. Mas essa frase mexeu com você na época ou não? Eu acho que não. Sinceridade, eu acho que não. Porque uma pessoa destrói a vida da outra, né? Com uma frase, às vezes. Que depois eu nunca mais lembro. Sabe que eu acho que eu não tinha... Naquela época, eu vou falar uma bem verdade, acho que nós não tínhamos maturidade para isso. Naquela época a gente ouviu tanta coisa. Eu ouvi tanta... asneira. Nossa, tanta coisa que eu nunca ia ter nada, que a moça mais bonita da escola nunca ia gostar de mim, que eu nunca ia ter um quichute. Eu lembro que na escola, voltando um pouco da minha cabeça, eu era louco para ter um quichute na escola. Eu tinha um amigo meu, Marcelo, que eu lembro dele direto, né? Aliás, foi meu primeiro grande amigo, e a gente brincava de correr na escola. Não podia, mas a gente brincava. E ele sempre corria mais que eu. E eu achava que era o quichute dele. E eu achava que era o quichute. Eu tinha conga. Não sei se vocês vão saber do que eu estou falando, mas eu tinha conga. E como é que uma conga toda rasgada? Mas não. Ele era um negro grande, forte, muito maior que eu. Sempre foi meu melhor amigo na escola. E... Pra mim, não é que ele era mais forte, era o quichute que deixava ele forte. Você queria esse superpoder, né? E ele era 2 vezes maior do que eu, grande. E a gente tinha uma baita amizade, né? E eu falava pra ele que eu ia sempre correr, e um dia eu ia correr mais do que ele. Até que um dia eu consegui o quichute e não corri mais que ele. E a gente percebia isso, entendeu? Aliás, não sei se o Marcelo vai ver isso. Um grande abraço, você. Nunca mais ouvi, mas eu lembro de você muito. Que delícia. E aí, então veio disso, a minha infância veio sempre assim, sabe? Uhum. Então acho que a hora que eu cheguei na idade média, assim, de 20, 25 anos, tudo que falava pra mim, eu nem
nem tchum. Depois de tudo que eu já passei, né? De tudo que eu já vivenciei, de tudo que eu já superei, só mais uma, vamos embora. Você nunca vai ser locutor. Falavam para quando eu tava no AM, que eu ia pro FM, falava assim, ó, os caras lá no FM, se não gostar de você, vai mandar você embora. Você é outro lugar, lá não é lugar pra você. Eu nem tchum, falei, vou lá. Quanto tempo você ficou na AM? Eu fiquei na AM acho que 3 anos e meio. Você começou no horário das 6 da meia-noite. 6 da meia-noite. Eu fazia, mas eu só operava, eu só colocava música. E o horário que você convenceu? Das 6 da meia-noite, como assim que eu convenci? Você convenceu o Alexandre a te deixar falar. Aí era FM. Ah, já era. Aí eu já fui sair do AM e fui trabalhar no FM para fazer operadora de gravadora, gravar comercial e ficar de disc jockey quando não tinha locutor, para dar folga para locutor. Foi aí que eu convenci ele a me falar. Aí ele começou a dar os toques, eu comecei a falar. Quando você fala que você recebeu muita crítica e tal, né? Eu fico imaginando um pouco da surpresa também dos ouvintes, né? Que vinham com um perfil de locutor e de repente chega o Cacá, mais brincalhão, com a voz diferente. Como é que foi a aceitação do público? Olha, nessa época, a gente tinha grandes locutores na rádio, né? Tinha o Marquinhos, que era um baita comunicador, tinha o Beto Campos, que é um baita comunicador, um dos maiores de São Carlos. Tinha outros locutores, então eles... que eu sempre tentava fazer? Olhar o que eles estavam fazendo, entendeu? Uhum. Então, quando o Alexandre colocou eu no ar, era um horário que ninguém queria fazer. Então, muitos locutores ficam quietos porque, dá graças a Deus o que o cara tá fazendo. Eu não vou vir aqui de domingo às 6 da meia-noite, entendeu? Então, não tinha muita crítica deles. Não tinha, assim, deles, assim. E do ouvinte, como era telefone, não tínhamos rede social na época que começou, a gente não tinha essa percepção. E não era como é hoje. Ninguém saía criticando as pessoas à toa. Sabe? Você falava certas coisas, ninguém ficava, olha o que ele falou. Nada. Não tinha essa... Você tinha menos risco de ser cancelado. Né? Essas coisas, não tinha isso. Então, foi uma coisa mais natural. E depois, para qual horário você foi? Aí eu vim para das 9 da manhã ao meio-dia. Nossa, mas aí você já pegou o melhor horário, assim, né? Então, não se tinha essa percepção do melhor horário ainda, nós aqui. Tá. Poderíamos ter em grandes capitais, mas no interior de São Paulo, o rádio ainda era, sabe, não era tão profissional, né? Então, não era coisa assim, não sabia o tamanho da audiência, não se media a audiência, não se media grandes... essas coisas. Então, eu vim de manhã, eu vim das 9 ao meio-dia, que tinha um jornal antes, e eu acabei dividindo o horário com o Sandro. Como eu entrei primeiro que ele, eu estava mais preparado que ele. Mas como ele queria entrar e não tinha onde ele entrar, eu combinei com o Alexandre e falei, vamos fazer assim, eu faço 15 dias e ele faz 15 dias. A gente começou a dividir o horário. Nunca tinha sido feito isso. E o Alexandre topou naquela época. Ainda não era clube? Não era clube. Tá. Quando virou clube foi uma coisa... Aí virou profissional, né? Aí nós sentimos o peso da mão. Aí a gente fala que foi uma outra etapa da vida. E você ficou sem ser clube quanto tempo na Progresso? Eu entrei no ar, eu entrei em 93, 94, a clube comprou em 97, 3 anos. A gente não... a Rádio Progresso, ela não tinha ar-condicionado no estúdio. Que loucura. Então, era uma coisa... A gente não tinha fita para montar os cartuchos para tocar o comercial. Tava numa situação de... É até chato eu falar isso, mas é a verdade, não estou inventando. A gente estava numa situação de falência. A gente ficou 9 meses sem receber salário antes da clube comprar. E quando a clube vem e compra Progresso, o que mudou? Pelo amor de Deus, aí não mudou, aí... Gente... Se transformou. Foi uma coisa... seria, vou falar, é a mesma coisa que a gente virar um estado americano da noite para o dia. É a mesma coisa. Se a gente tiver alguma noção, se dá para notar, é a mesma coisa que São Carlos virar uma Nova York. É a mesma coisa. Uma grande capital do mundo, das maiores
economias do mundo. Foi E como é que é a mais ou menos isso. adaptação disso? Os donos da rádio de Ribeirão Preto chegaram na Rádio Progresso para comprar. Eu lembro que eu estava sem camisa dentro do estúdio, Ah, não tinha ar, Você né? não vão me Defender ele, contratar. Não tinha ar. sem camisa no estúdio, aquele povo chique chegando, Pisani chegando, aquele povo chique. E você tudo. lá na casa da fazenda? E eu lá na fazenda, naquele estúdio quente, sem camisa e falando tanta asneira. Meu Deus do céu, como eu falava besteira, para não falar outra coisa. E a hora que ele entrou no estúdio, você abre o microfone, você quer falar para tentar impressionar, fala, vamos ver quem sabe. E vá, mas nada. Aí eles compraram e veio uma transformação muito grande. Veio uma transformação de artistas, de shows, de equipamento, uma coisa assim... Gente, sabe quando um artista chega num show e começa a descarregar aquele equipamento de primeira geração? Você começa a falar, o que é isso? O que é isso? Aquelas vinhetas importadas, computadores que a gente nunca tinha visto, ia imaginar ia ter computador na rádio, mesas de som que você se perdia nela. O que eu vou fazer isso aqui? Entendeu? E você não encontrou nenhuma dificuldade de continuar na rádio depois que a Clube... Muitas. Foi uma luta muito grande. Foi uma luta muito forte. Vários ainda. Vários ficaram eu vou falar para você que de 6, 7 locutores que estavam na 104, ficaram 2. Foi eu e o Sandro. E a gente ficou... Eu vou falar isso, eu sei que é chato, mas eu vou falar. A gente ficou só na Clube graças ao seu Pedro Ivo de Medeiros. Por quê? Porque ele era um diretor, né? Ele veio do banco, ele não sabia bolufas de rádio. Eu falo isso que ele fala, ele sabe. Não sabia nada. A gente veio na inauguração, a gente inaugurou a rádio junto com o Shopping. O Shopping veio na mesma época de 97, né? Então, aí contrataram um diretor comercial, que era o Pedro Ivo de Medeiros. Nós tínhamos um diretor artístico, que eu prefiro não falar nome, que era muito difícil trabalhar com ele, era muito complicado, apesar dele ser muito bom no que ele fazia. Foi complicado. Nós, pequenos, que ele era muito grande. Ele era grande, um comunicador fantástico. Tivemos muita dificuldade, inclusive até o diretor da rádio teve dificuldade com ele, que era o cara do rádio e ele não era. Então teve umas dificuldades, teve umas brigas, teve umas coisas que... E nessas indas e vindas eu estava de saída. Eu queria sair quando a Clube veio, né? Eu iria sair. Eu nunca contei isso no podcast, viu, gente? Opa, É olha meio o corte. chato, mas... Mas você ia sair por Até porque conta nunca ninguém desses perguntou. atritos? Sim. Tava incomodando, né? Sim. Eu cheguei aí a pedir demissão, porque assim, eu fui pedir demissão porque eu não tinha o direito de contestar ele. Uhum. O dono, o diretor da rádio, deu essa para ele. Falou assim, ó, você é o diretor. Uhum. Então, do jeito que ele vai tocar, é um problema dele. Se eu não me adequo, é um problema meu. Uhum. Seja ele o jeito que ele for. Então, eu tenho que sair, não ele. Mas aí teve alguns problemas. Ele acabou saindo e eu acabei ficando junto com o Pedro, junto com o Sandro, e a gente acabou assumindo a rádio em 2001, 2002, 2002, uma coisa assim. Que aí você já assume a coordenação. Aí eu assumi a direção. Assumi a coordenação junto com o Pedro, né? A gente sempre foi muito parceiro, sempre foi muito alinhado a ele. Eu acho que eu sempre entendi que o comercial e o artístico sempre tinham que andar junto ali, né? Para ser uma coisa só. Muitas rádios não tinham isso, muitas rádios ainda têm até hoje. O artístico é uma coisa, o comercial é outra, o artístico não se envolve no comercial, e eu sou totalmente averso a isso. Eu não me vejo, a eu não estar preocupado com o cliente. Eu acho que o cliente ele faz um investimento na emissora, ele tem que ter o retorno dele, e a gente tem que estar junto com o pessoal para a gente saber o que está rolando, o que ele está fazendo, o que está... E como diretor artístico, além da programação, das promoções, os eventos também são sob sua coordenação. Quando na verdade, eu peguei, vamos dizer assim, não foi aquela coisa, olha, meu diretor falou assim, olha, você não vai fazer isso. Eu tive uma coisa assim
eu acho que eu tenho com esse diretor, acho que eu não acredito muito nessas coisas, mas se tivesse que falar seria de outra geração, outros tempos, vamos dizer assim. Foi uma comunhão muito forte, entendeu? Então ele me deu toda a liberdade e me ensinou muita coisa. Ele me deu um conhecimento e é uma coisa maravilhosa. Então eu fui fazendo, é o que eu falei, fui fazendo. Eu, Pedro, antes da Lúcia, né? Eu e o Pedro, a gente simplesmente foi fazendo. Eu tinha ideia de promoção, vamos fazer, faz. Vamos fazer, faz. Ele nunca falou, não faz. Então ele sempre confiou muito em mim. Então, foi... É uma característica suas, né, Cacá? Porque, assim, sempre tem uma promoção, né, na rádio. Eu gosto muito, sabia? Eu adoro promoções. Eu gosto também, de... né? Eu fiz várias promoções que eram malucas. Tipo, coisas que eu copiei, tá? Não vou falar que eu criei todas. E teve coisas que eu fui lá e criei do nada. E deu uma repercussão que nem nós sabíamos que ia dar. A gente nunca faz uma coisa assim que a gente acha que vai ser. Se você perguntar assim para mim, Cacá, você sabia que você ia fazer isso? Não. Você sabia que isso ia ser legal? Não sabia. Eu sempre vou lá e faço. Mas é uma intuição de que vai dar certo. E a gente tem uma noção, fala, pô, isso aqui pode ser legal. Tem muita promoção que não fica legal. Não tem, né? E a gente acabou fazendo do mesmo jeito. E foi mais isso, shows. Ó, ligava pra mim, Urso, ele me chama de Urso. Urso, tô pegando isso, tô pegando aquilo, vamos fazer. Eu ia atrás de gerador, atrás de palco, eu começava, aprendi fazendo. Ele me falava, lógico, ele me dava as diretrizes. Então foi uma coisa muito natural, não foi uma coisa preparada, vamos dizer assim. Cacá, e aí você fala muito de pessoas que te ajudaram, que te desenvolveram, que você foi aprendendo junto dessa história, né? E você desenvolve também muitos locutores. A Paulinha teve aqui, já contou o quanto você ajudou, né? Como é que você tenta moldar um locutor hoje? O que você imagina que um locutor, características que ele precisa ter para ter sucesso? Carisma. Acho que a primeira coisa que você olha no locutor, para mim, é o carisma dele, o jeito dele falar, o jeito dele cativar as pessoas. Né? Não adianta você ter uma baita de uma voz e você entrar lá e falar, olá, boa noite. Então, hoje, o carisma da pessoa, o jeito dela lidar com o programa, levar o programa, eu acho que o carisma da pessoa hoje, não do locutor, da pessoa que quer fazer rádio hoje, é 70%. O resto desenvolve. O resto desenvolve. E isso hoje é medido com mais facilidade do que antes, por conta da interação com o ouvinte, né? WhatsApp, telefone. Muito, sim. Você vê do jeito que as pessoas... A Paulinha, ela entrou na rádio como OPEC, como telefonista. Ela fazia parte da gente ali. E depois ela foi para o OPEC. E depois ela falou para mim, falou, eu tenho um sonho de ser locutora. E eu virei para ela e falei, você consegue ser locutora. Mas como assim? Não, você consegue. Você tem um carisma muito legal. Você tem uma fala muito bacana. Você lida com as pessoas. Você é uma pessoa gente boa. Ela é entusiasta, né? Só de olhar para ela. Exato. Então, e outra, não é só ela. Teve muitas. A Veri, por exemplo. E outras meninas também, que se tá no meio, você consegue desenvolver. A gente teve uma contratação agora, a Vitória, por exemplo. Se ela quiser ser locutora, ela vai ser locutora. Ela tem um carisma nato dela. Ela tem desenvoltura, ela tem... Então, a pessoa estando no meio é muito mais fácil de desenvolver. É lógico que tem gente que não consegue, não tem aquela... Mas, com o tempo, é muito fácil. Ser locutor hoje em dia não é difícil. O problema é que as pessoas falam, vou fazer um curso. E o curso não prepara você para ser locutor. O curso só apenas te dá o DRT. O que te prepara para uma profissão é o dia a dia, né? Seja ela qual for, não só de locutor. E falando desse dia a dia de locutor, o que você já passou como locutor aí que foi te dando aprendizado, situações? Porque a gente cresce nas adversidades, né? O que aconteceu com você já como locutor que você pode compartilhar com a gente, experiências? Nossa Senhora, como locutor... Olha, vou falar sério para você, como locutor assim, eu nunca tive uma saia justa,
né? Eu fazia muito baile, a gente fazia muita animação de baile. Na rádio, como a gente sempre tinha muito eu acho que eu passo mais por saia justa hoje do que antigamente, porque hoje eu sou mais desbocado, eu sou um cara mais, sabe, despreocupado. Então, uma situação, eu não posso falar, né? Esses dias teve uma situação que a gente passou aí a gente tem um quadro na rádio muito legal. A Vi ouviu, eu não vou falar tudo, tá? A Vi ouviu o áudio e depois o áudio era uma coisa muito forte. Pro horário. Pro horário. Não que era muito forte, nada assim. Então você fica meio... Mais ou menos essas saias justas assim que a gente passa. Mas é 2 minutos, eu já tô de boa, eu já esqueci, já vou embora. E tem outra característica, que antes, né, o locutor era sozinho, vamos dizer assim, e agora tem essa característica de ter assistente, né, de uns anos pra cá, certo? Olha, isso aí eu posso falar que foi o Sistema Clube que implantou. Isso aí eu falo de boca cheia. Nós tínhamos a nossa Clube Ribeirão, as meninas elas anunciavam só o prêmio, né? Então, na hora do locutor falar o prêmio, a menina ficava atendendo o telefone. Realmente atendendo o telefone e marcando pedido de música, na época. Aí, na hora de dar o prêmio, o locutor passava para ela. Fulana, quem tá levando o prêmio? Isso na Clube Ribeirão. Quando a gente colocou aqui, eu devo ter contratado umas demoníacas que elas falavam mais do que a mulher da cobra, entendeu? Então, eu, como sempre fui um cara muito brincalhão, eu comecei a brincar com elas, eu comecei a brincar, interagir com elas. E a resposta foi muito legal. A resposta foi, assim, muito mais do que a gente esperava. Teve várias telefonistas que viraram locutoras. E teve algumas que não virou porque não quis, falou simplesmente. Mas acho que é o seu perfil também, de desenvolver, incentivar a generosidade, de dividir horário, de, né, ter alguém brilhando junto comigo. Eu gosto. Eu acho que você nunca teve medo disso, né? Não, e aí, por isso que você consegue desenvolver tanta gente. Não, eu não tenho medo de trabalhar com gente boa. Para mim, quanto mais gente boa eu trabalhar, melhor. Eu acho que a pessoa ensina, eu ensino, a vida ensina, todo mundo ensina, entendeu? Um ensina o outro e... Porque quer mais que a Lúcia? Nossa Senhora. Nem posso falar da Lúcia, né? Eu nem posso. Trabalhar com a Lu é uma dádiva, pô. Um conhecimento, meu Deus do céu. Eu posso falar para você que o meu conhecimento cresceu em 30% trabalhando com ela. De tudo que eu faço. Que também tem uma baita experiência em rádio a vida inteira. Fantástica, né? Fantástica. Uma pessoa articulada, fala bem, inteligente. Pô, é tão bom, gente. Uhum. Cara, é muito bom trabalhar com gente boa. Quanto melhor. Vai falar, vai ser melhor que você, não tem problema. Se for melhor que eu, não tenho. Eu aprendo com a pessoa. Eu aprendo, eu não tenho medo de melhor ou pior. Para mim, não tem. Mas isso, assim, é uma baita característica sua de conseguir se comunicar com todo mundo, se relacionar. Eu sou né? Eu sou um pouco assim também, mas eu sou muito escandaloso, né? Eu grito, eu brigo. Eu mas choro, assim, e tem cara de quem chora. Mas é assim, verdadeiro, é verdadeiro. Mas é assim, não é aquela coisa brava, sabe? Não é bravo. Pô, nossa, já briguei com a Paulinha, já briguei com o Julinho, já briguei com todos lá na rádio. E eles me xingam também. Eles falam, tem hora que o Givago fala assim, olha o que eu falei pro meu chefe, eu falei, ai, dormir. E assim que a gente leva, eu levo muito eu acho que na leveza, vamos dizer assim. Nunca fiz nada sozinho. Todas as promoções, todos participavam. Deixa eu só completar uma coisa do horário que a gente estava falando, né? Você falou, Pri, não tinha muito esse negócio desse horário ser o melhor. Hoje tem os melhores horários e os ouvintes são diferentes de acordo com o horário? Tem horários. Hoje nós temos Ibope, né? Hoje nós temos... Nós temos Ibope, hoje nós temos medição de audiência, entendeu? Então, hoje a gente tem uma noção disso. Hoje a gente consegue ter essa noção, que até com a tecnologia a gente consegue. Os horários da manhã da clube é muito forte e os horários da tarde também. Só que é assim, quando a gente fala muito forte horário, é o todo, entendeu? O rádio no todo. Uhum. A audiência da clube se mantém. Ela é, vamos dizer assim, gente, o que eu vou falar agora não é arrogância, pelo amor de Deus, é uma contestação de fatos, tá?
só para vocês entenderem. Audiência da Clube, junta todas as rádios, não dá audiência da Clube. Tem horas que a Clube tá mais alta, vamos dizer assim, junta todas e mais um pouco ainda e nem assim não dá. Tem hora que junta todas e chega perto. E tem horas que junta todas e pode juntar de novo que não chega. Então, é assim, né? No decorrer do dia existem todos esses momentos. Tem esses momentos. Tá. Isso só para ilustrar, tá? Pelo amor de Deus, nada... mas eu acho que... Mas isso acho que todo mundo sabe, né? Do distanciamento da Clube como a número 1 do rádio. Eu acho que se a gente faz um trabalho, né? Eu acho que... É um orgulho contar isso. Exatamente. Eu acho que se a gente faz o trabalho... A gente trabalha para isso. Né? Uma conquista. A gente faz um trabalho. Nós, locutores da Clube, nós, a direção da Clube, o investimento é para isso. É para a gente estar no topo. Então, e quando está lá, não se pode ter vergonha de falar. Né? É uma consequência de um trabalho bem feito em equipe, com diretores, com amigos, com ouvintes, né? Então eu acho que é uma somatória. Sem dúvida. A gente vai passar um desafio para você, que é escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, que fizeram mais sentido na sua trajetória até aqui. Enquanto isso, a gente vai dar uns recadinhos, pode mexer, pode bagunçar, fica à vontade. Tá. E a gente já volta com você. Tudo que você precisa e aquilo que você nem sabia que precisava. Sabe de onde eu tô falando? Do Graal São Carlos. Lá no Graal, você tem todo aquele atendimento especial que você já conhece, tem toda a conveniência que eles oferecem e você sabe que todos os produtos são de qualidade. Um local para você realmente passar bons momentos com a família e também até com o pet. O animal de estimação é bem-vindo no Graal. Falando de alimentação, no Graal você tem opções para todos os gostos. Tem o rocambole real, que é maravilhoso, o pastelzinho de nata, café, chocolates especiais, aqueles que dá para levar para casa e comer depois. Além de um buffet por quilo com acompanhamentos, carne grelhada, mesa de massa. Deu água na boca? E tudo isso com desconto. Se você falar que assiste o Quebra-Cabeça do Sucesso, no caixa você ganha 10% de desconto. Em todas essas delícias que a Pri falou. O desconto é válido até 30 de junho e não vale para o posto de combustível e para cigarro. O Graal fica aqui na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Agora eu tenho uma pergunta para você que está acompanhando a gente. Você teve um professor que marcou a sua vida? O impacto transformador de um professor dedicado e comprometido pode ser sentido ao longo da vida dos seus alunos. E no Colégio Sapiens, os professores não só compartilham o conhecimento acadêmico, mas eles estão realmente preocupados com o desenvolvimento do aluno nas esferas pessoal, emocional e social. As abordagens em sala de aula promovem qualidade que são igualmente valiosas fora do ambiente da sala de aula. E elas moldam o aprendizado não só acadêmico, mas também na vida dos alunos, preparando para enfrentar desafios e oportunidades com toda a confiança e entusiasmo. E o orgulho que o Colégio Sapiens tem de ter sido fundado por professores e que estão lá à frente, né, com muita responsabilidade, comprometidos e engajados em transformar positivamente a vida de todos os seus alunos. Da educação infantil ao ensino pré-vestibular, o Sapiens prepara o seu filho. Entre em contato e saiba mais. E quando você quer falar da segurança da sua casa, você pode contar com o grupo Trasgás. E a gente vai trazer aqui algumas informações para vocês sobre os perigos de querer economizar na hora que o assunto é gás de cozinha. Começando pela mangueira de gás, que a gente não deve fazer extensão. Jamais modificá-la cortando ou juntando várias delas. Já sobre os botijões, eles precisam estar em local arejado. Nada de deixar dentro do armário ou em uma estrutura fechadinha ali. E você já sabe, né, que gás e produtos inflamáveis não combinam, mas vale a pena reforçar. E se você conhece alguém que deita o botijão para aproveitar até aquele finzinho do gás, manda parar urgente, é extremamente perigoso, gera vazamentos e corre o risco até de explosão. Compre produtos confiáveis. Desconfia daquela empresa que te dá desconto acima da média, porque o gás pode ser adulterado. Gente, não abra mão de segurança por uma falsa economia. Compre de quem você e a gente confia, que é o grupo Trasgás, que cuida de toda a segurança da sua casa e da sua empresa. @Trasgás São Carlos, entre em contato. Muito difícil, Cacá, escolher 3? Não. Muito fácil. Fácil. Vou pedir para você mostrar a primeira para aquela câmera ali e dizer pra gente por quê. A primeira. Ah, mas não é na ordem de importância, né? Não é na ordem de importância? Não, tá bom. Pode escolher. Amigos. Por que você escolheu amigos?
porque eu tive amigos, né? Eu acho que quando você tem amigos que estão do seu lado, para te ajudar a chegar onde eu cheguei, né? Meu diretor foi um grande amigo, me mostrou caminhos, me deu uma coisa que ninguém tira de mim, né? Eu não vou falar o nome dele porque ele não gosta. Mas ele sabe, ele tá aqui Foram ouvindo. 2, na verdade, né? O Pedro Ivo eu posso falar que foi um grande... me ensinou como ser uma pessoa melhor, Pedro Ivo de Medeiros. Ele me ensinou como ser uma pessoa melhor, como ser homem, vamos dizer assim. Ele fez parte da minha vida. E meu diretor que me deu amizade e me deu uma coisa que mais importante do que qualquer outra ajuda. Ele me deu conhecimento. O conhecimento ninguém tira de ninguém. Dinheiro acaba, outras coisas vão embora, mas o seu conhecimento, o que você aprendeu, o que você tem na sua cabeça de conhecimento, você nunca vai perder. E as oportunidades, né? Você nunca vai que perder. você acaba encontrando tendo esse exatamente. conhecimento. Então, amigos foi uma grande coisa. Meus amigos da rádio, que me ajudaram a chegar onde a gente chegou, todos os doutores, toda a galera da rádio. Até a turma que te amarrou na árvore foi importante. Até eles. Eu nunca fiz nada sozinho na clube, né? Então, eles estavam sempre juntos, a gente sempre fez tudo junto. Hoje ainda é tudo junto, eu pergunto tudo. Eu nunca sou o dono da verdade, nunca tenho uma opinião só minha. Uhum. E a segunda? A segunda, eu tô indo por ordem, tá? Tá. Isso aqui. Paixão. A paixão pelo que você faz, ela traz todas as outras plaquinhas que eu estava vendo. A paixão pelo que você faz, ela te traz disciplina, ela traz foco, ela traz a produtividade, ela traz a intuição, a liderança. É só você ter paixão pelo que você faz. É muito fácil eu falar isso, porque tem muita gente que não trabalha no que ama. Mas como sou eu que estou pegando as placas, não posso deixar não falar, né? Concordo A paixão totalmente. a paixão pelo meu trabalho é o que me deu gestão de estratégia, credibilidade, o propósito, o empreendimento. Foi isso aqui que me moveu a todas as outras, ao network, ao sucesso, à liderança, aos princípios. E até a fé, né? Que Até aquilo a vai fé. dar certo. Porque é uma força interior. Então, a paixão, o amor, é que eu não achei a palavra amor pelo que você faz, amor, Vamos Olha! anotar mais uma palavra. entendeu? Então, pelo que você faz, é isso. Então, é isso que te move, a paixão te move. A paixão te move a todas as outras coisas. É só você ter paixão no que você faz, dedicação, já era. Te dá tudo. E a última? A outra foi E que não eu menos importante. não menos importante, família. Então, isso aqui veio junto quando eu fui pai, né? Vixe Maria, isso aqui foi uma coisa maravilhosa, uma coisa... Então, a família, não só a família esposa, minha esposa Elisângela, meu filho, minha mãe, meus irmãos, entendeu? Tudo é... Meus irmãos que são grandes fãs meus, sempre foram, entendeu? Sempre, minha mãe tem um orgulho excepcional de mim, meu filho, minha mãe, minha esposa. Então, a família que te dá o suporte. Isso é uma crítica construtiva. Uhum. Isso é. Isso a gente tem que parar pra ouvir. Quando você ouve teu filho virar para mim e falou, pai, você não falou essa nhaca. Aí é construtivo. Aí é. É porque realmente amam e se importam, né? Exatamente. Aí é uma coisa... É a hora que vale a pena repensar, né? Poxa, Quando da a sua próxima vez eu não vou falar isso. Quando a sua esposa vira para você e fala, isso foi desnecessário, você fala no ar, você fala, nossa, aí pega. Aí pega, entendeu? Mas, claro que de um grande amigo também pega, mas aqui pesa mais, né? Aqui não tem jeito, né? Aqui você sabe que é uma crítica do coração. E você continua, Cacá, assim, do bom sentido do que eu vou dizer, tá? Não se importando muito Não. pro que os outros falam? Não, realmente não. Você não perdeu isso, né? Não. Eu não Que tô nem ótimo. aí. Eu acho que, lógico que eu gosto, que gosta de mim, gosto do meu trabalho. A coisa mais gostosa do mundo é você estar num lugar e você ser reconhecido, apesar de eu ficar morrendo de vergonha. Olha o Cacá, tal, da clube, tal, crianças principalmente. É muito legal, é muito bacana. Mas me importar com o que falam, que tipo... que não tem jeito. Nós temos um dilema. Se você cumprimenta,
pode ser feito, pode ter encarado como, olha, tá comentando, porque acho que é o cara da rádio, conhecidão, o famosão. Se você não cumprimenta, olha que estrela, olha, metido. Então, a gente fica. Então eu sempre espero. Se me cumprimentou, gritou, eu prefiro que grite, né? Já faz escândalo. Eu gosto do escândalo. Fica a dica, hein, pra todo mundo que tá Não, porque aí eu já faço escândalo também. Entendeu? Então, apesar de eu ficar com muita vergonha, mas aí fica legal, porque as pessoas têm que entender que assim, ó, vocês conhecem. A gente não conhece, né? Uhum. E eu sou um pastel de primeira. A fisionomia da pessoa eu não consigo guardar. Eu não lembro de onde eu vi a pessoa, eu não lembro o nome. Meu, é uma desgrama. Eu não lembro e não tem jeito. Pode me xingar, viu, gente? Pode xingar. Tem hora que eu tô no ar, eu esqueço que eu tô de quem eu falei. Acabei de colocar o áudio da menina, eu pergunto pra Vitória, como que é o nome dela mesmo? E isso tudo ao vivo. Eu não me preocupo muito com isso, não. Dá tempo de uma última pergunta? Bem rapidinho, que o nosso tempo está acabando, mas eu queria saber a tua opinião. Qual a importância do rádio na vida das pessoas hoje? Pelo amor de Deus, o rádio é a coisa mais linda do mundo. Para com esse negócio. O rádio é companheiro. O rádio você vai dar risada. Você não sabe o que vai tocar na sua playlist. Entendeu? Às vezes vai tocar uma música que você não goste, mas na sequência vai tocar aquela que você muito tempo faz que você não ouve, ou aquela que você queria ouvir, ou aquela que te tocou. Entendeu? Então, eu acho que o rádio tem essa surpresa, o rádio tem o companheirismo do locutor, de você poder xingar ele. Filha da mãe, você falou em cima da música. Filha da mãe, você não falou isso, entendeu? Então, você tem aquele companheiro. Você tem uma DR ali, Você né, tem uma DR, você fala... Não, a hora que a gente lê uma notícia, eu sou muito disso, eu falo muito. Por exemplo, eu falo que a Maiara e a Maraísa são chatas. Muita gente me xinga por causa disso. Mas eu não ligo, mas elas são mesmo. Elas foram chatas comigo, então não tem como eu falar que elas são legais. Entendeu? Elas foram totalmente deselegantes, então não tem como. Adoro elas cantando. Vai cantar, beleza, eu vou lá curto, mas comigo elas são. Vamos marcar um próximo, só pra ele vir falar dos famosos. Eu Quem quero. é legal, quem não é. Vixe, eu vou falar né? tanta Porque coisa. o tempo já deu ali. Que pena, eu vou falar muita coisa, vão dar muita risada. Obrigado, Cacá, por ter vindo, pelo bate-papo. Obrigado, eu agradeço, foi muito legal. Um grande beijo a todo mundo, valeu. E a gente se vê. Só uma coisa, não desistam dos seus sonhos. Corre. E a gente se vê na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.